Às 18 minutos já está com a gente. Giovani, seja bem-vindo aqui ao programa Futebol Show. Prazer falar com o amigo Tony Lima. Boa noite para você. Boa noite, Tony. Boa noite a todos os ouvintes. Estamos aqui à disposição de vocês. É um prazer, aqui pela primeira vez, ficar à vontade aqui à disposição e responder todas as perguntas. Muito bem. Giovani, o CSA Sub-20 vai participar agora da Copinha. Como é que está o planejamento do CSA na Copinha? E quero que você fale também como foi a trajetória do CSA Sub-20 até chegar agora realmente o resultado final da Copinha para a participação em 2026. Vamos lá. A preparação iniciou no dia 12, né? A gente teve um período de intervalo após a Copa Alagoas. Os atletas tiveram férias, retornaram, e aí houve uma mudança de comando, né? Vinha com o professor Adriano, né? E agora conosco. Essa questão da Copa Alagoas, da classificação até aqui, foi feita lá no Campeonato Estadual, no primeiro semestre do ano, né? E foi vice-campeão contra a equipe do CSE e acabou classificando. Giovani, boa noite. André Alves falando contigo. A gente sempre fala muito e frisa muito sobre o trabalho de base, né, do futebol alagoano. Como é que o CSA montou esse elenco do Sub-20, né, que vem nessa temporada toda 2025? Foram meninos de Maceió, né, outros também que chegaram de outros estados. Como é esse elenco do CSA? Mais gente de Alagoas ou tem essa mescla para, obviamente, melhorar o nível do time? Boa noite. Boa noite, André. Quanto à questão dos atletas da montagem do elenco, esse grupo é um grupo que tem tempo trabalhando no CSA. Boa parte desse grupo ele vem desde as categorias menores do 17, né? Alguns até do 15, e nós sabemos que para poder potencializar nós precisamos também de atletas de outras regiões. E aí nós temos alguns atletas que são de outro estado, né, que estão alojados, né, para poder a gente compor esse elenco juntamente com os atletas que são aqui da cidade. Agora a maioria dos atletas é da capital alagoana. Giovani, boa noite, Denis aqui. A gente sabe que a Copinha, ela é uma competição de vitrine, né? Que tem transmissão também da TV, e isso gera pressão, às vezes, por ser muito jovem. Como é que você prepara esses garotos no quesito ansiedade para esse tipo de competição, Giovani? Boa noite. Quanto à questão do trabalho, ele é feito diariamente, né? A gente tem feito sessões de treinos, a gente vai fazer um trabalho com a psicóloga também, né? E as situações que a gente precisa controlar a participação deles de forma com que eles não se sintam pressionados para disputar a competição. Nós sabemos que é uma competição que é a principal da categoria, né? Mas nós estamos trabalhando dentro das nossas limitações para que eles cheguem na Copinha preparados e não sintam a competição. Alan Jones. Oi, Giovani, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Futebol Show. Nessa semana, a Federação Paulista de Futebol divulgou os grupos, né? E o CSA tem o América, a Inter de Limeira e o Bahia. Como é que foi a notícia? Como é que vocês receberam essa informação? Qual a avaliação que vocês da comissão técnica fazem desses adversários que o CSA terá na primeira fase? Boa noite, Alan. O grupo, a gente sinaliza como um grupo difícil, né? Nós sabemos que o América é o sediante, é um time que jogou o Campeonato Paulista da segunda divisão lá do Sub-20. É uma equipe que mostrou um enorme potencial na competição. Nós já estamos, inclusive, estudando ele como um dos nossos adversários. O Bahia dispensa comentários, né, pela equipe que pela estrutura que tem,
A gente vai ter um confronto muito difícil e, claro, é o favorito da chave. E tem a Inter de Limeira, né, que é uma equipe que jogou a primeira divisão do Campeonato Paulista, sub-20. E a gente viu, de forma geral, né, que é um grupo que nós podemos buscar a classificação na segunda fase, né, e aí dar sequência na competição. Tem mais uma pergunta para você por aqui. A pergunta é o seguinte: Campeonato Alagoano já começa agora em janeiro. A equipe do CSA, pelo menos o profissional, também tem o costume de colocar jogadores, pelo menos do sub-20, também na Copa Alagoas. A gente já conversa e vê com alguns profissionais também da diretoria que há a possibilidade de manter as duas frentes com o profissional. Seja a Copa Alagoas, também o Campeonato Alagoano. Tem alguns dos jogadores do Sub-20, porque na verdade vai ser praticamente no mesmo período da Copinha, né? Então, assim, vai ter alguns jogadores do Sub-20 que vai ficar para a Copa Alagoas? Nesse momento, né, nós temos 5 atletas que pertencem ao Sub-20, que estão integrados à equipe profissional que apresentou. A gente os atletas estão sobre a avaliação do professor Itamar. A gente vai ver o que é que a gente consegue equalizar da forma positiva. E quem conseguir ficar integrado ao profissional não vai para a Copinha, né? Mas a ideia é que a gente consiga associar as duas coisas e consiga ter um elenco forte para a Copinha e estar abastecendo também o profissional. Ô Giovani, algo que a gente também sempre discute muito, principalmente aqui em Alagoas, é a logística, né, dos clubes até a Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Porque chegou um momento, inclusive, na única vez que o CSE participou, os meninos foram de ônibus. Como é que vai ser a logística do CSA? Né? Qual a data, principalmente, de saída? Se os meninos vão de avião para ter um conforto melhor e um tempo maior de descanso para essa Copa São Paulo? Quanto à logística da competição, provavelmente nós estrearemos no dia 3, né, de janeiro e existe a possibilidade de nós irmos no dia 1º. A gente tem se programado para que possamos ir de avião e fazer o mínimo desgaste possível, né, para que os atletas cheguem aptos ao primeiro dia lá da competição, no dia 3, e estejam em tempo para poder disputar. Giovani, esquecendo um pouco a Copinha, mas falando um pouco do cenário da base. Essa semana, recentemente, com esse regulamento da Copinha, alguns clubes ficaram de fora. O CRB ficou de fora, lá em Goiás o Atlético Goianiense ficou de fora. E lá foi perguntado para o Adson, que é o presidente do Atlético Goianiense, se faria alguma falta o time do Atlético Goianiense. Ele disse, rapaz, não. Porque, infelizmente, é melhor estar fora do que o time ir lá e fazer vergonha. Porque está uma safra muito ruim de jovens. E eu entendo que, uma semana anterior, ele estava falando muito sobre a questão que o jovem não está muito focado mais em futebol, essa questão de rede social, dancinha e tal. Como é que é para você lidar com o jovem hoje? Qual é o teu maior desafio quando você lida com o jovem, levando em consideração esse momento que a gente vive da era digital? A gente tem esse problema, de fato, né, nessas novas gerações, referente não só à questão da era digital, né, mas tem um contexto que envolve os atletas que fica oculto, na verdade. E a gente tenta lidar isso da melhor forma possível. Às vezes a gente chega no atleta para conversar e aparecem situações que a gente busca suprir da melhor forma, né? E a gente tenta, às vezes é questão familiar, às vezes é questão social, né? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado com o atleta de uma maneira geral. E aí, pegando esse comentário, presidente do Atlético, né, a gente tem que ter um cuidado muito grande, né, que não são todos os atletas, existe essa possibilidade, mas precisamos diferenciar essa situação. Como não são todos, nós precisamos
ter um cuidado com aqueles que são afetados, né? E a esses que são afetados, a gente fazer um trabalho à parte para poder associar. Alan Jones. Ô Giovani, nesse momento, né, desses jogadores que estão ali no Sub-20, alguns, né, boa parte desse grupo aí, dos atletas, eles já estão estourando a idade da base, né, já estão naquele processo de formação final, já para entrar definitivamente no profissional. O que é que esses jogadores que estão no último ano da base deles, que vão disputar ali a Copinha, como é que eles... essa relação na conversa com eles? Porque há uma preocupação desses jogadores com o futuro da carreira deles, porque acho que muitos imaginam o seguinte: poxa, é a minha última chance de conseguir um contrato melhor, de buscar um espaço maior, dar visibilidade. A questão da Copinha, enfim, a gente não projeta a questão do título, mas os atletas também pensam assim como a gente, é a visibilidade, é a oportunidade de estar sendo visto pelo próprio clube, pela própria comissão técnica, mas também para outros empresários, agentes do futebol brasileiro, do futebol mundial. Como é que é essa conversa sua com a relação desses jogadores? Inicialmente, né, nós não temos atletas no último ano de competição, né? No caso, o último ano seria 2005, né? O atleta que nós temos em 2005 está integrado ao profissional, os demais são 2006, 2007 e 2008, e temos 2 atletas de 2009, né, que está nessa pré-lista aí. Então, assim, quanto a essa questão, eu não tenho tanto problema. Aí, relacionado à conversa com esse tipo de atleta, né, a gente tem que ter cuidado quando a gente trata, porque o último ano dele, ou ele visa essa possibilidade de jogar Copinha, ou ele vai integrar o grupo profissional. Então, assim, é a última oportunidade que ele tem, e a gente tem que ter um leque de opções para ele, né, para com que ele aproveite a oportunidade na competição, ou ele consiga um contrato em algum lugar. Ô Giovani, o Denis citou uma situação que a gente inclusive debateu aqui, que foi essa vaga, né, perdida pelo CRB, que foi conquistada em campo, mas a Federação Paulista ela tirou uma das vagas do futebol alagoano para a Federação Alagoana. É claro que existe a rivalidade de CSA e CRB, mas agora funila ainda mais, se a mesma coisa for feita para 2027, né, se tratando de Copa São Paulo. E eu citei sobre a frustração dos meninos do lado de lá, porque eles também estavam se preparando, e poderia, por exemplo, ser o CSA num momento desse. Como é que você acha que pode ser feito, principalmente com 2 vagas apenas para 2026, esse trabalho ainda mais minucioso com a base, e principalmente, o que é que você acha que um garoto desse sente sendo barrado nesse momento, tendo uma preparação como o CRB estava tendo? A gente, falando primeiramente do CRB ficar fora da competição, a gente lamenta a situação, né? Até porque o adversário, o nosso rival, ele tinha conquistado a vaga de acordo com a Copa Alagoas e acabou ficando fora. Quanto aos atletas lá, eu acredito que seja uma frustração muito grande, porque existia uma preparação de um ano inteiro, né, para a principal competição do ano. Então, acredito que é difícil lidar com um momento desse e dar sequência no processo, até porque a programação deles era retornar agora após o recesso que eles tiveram após a Copa do Brasil. Inclusive, nós tínhamos um amistoso alinhado, né, antes da Copinha, mas aí agora a gente não sabe como é que vai ficar a programação deles. Quanto às vagas da Copinha, a gente vai ter que ter um trabalho mais minucioso, né, porque o nível ele tende a subir.
E como são 2 vagas, provavelmente a federação deve dar o campeão e o vice do estadual, né? E a gente vai perder essa vaga da Copa Alagoas. Então, assim, o foco principal é abastecer o profissional de atletas, né, com a melhor qualidade possível. Só que a gente tem que associar essa situação a uma possível classificação para a Copa São Paulo. Então, nós temos que estar na final para poder garantir a vaga no ano de 2027. Então, o trabalho ele tem que ser mais minucioso ainda, tem que observar com muito carinho alguns atletas para poder que tenha margem de evolução. Giovani, o que falta hoje na base do CSA para dar um salto maior ainda? Ou já está tudo ok, já está tudo bom? A gente tem feito uma reformulação. Inicialmente o presidente Ney deu essa modificada, né? A gente tem organizado alguns processos, a gente fez algumas mudanças na comissão técnica, inclusive, para que a gente tenha processos desde o 15 até o sub-20, para que a gente possa evoluir como uma categoria de base de fato. Né? Eu acredito que antes a gente tinha um processo muito solto, né? E agora a gente está conseguindo associar e o fator principal, né? Que tendo o profissional como carro-chefe desse processo. Então a gente está conseguindo associar e as coisas que estavam faltando, né? A gente já minimizou e a gente está tentando conseguir, na verdade, melhorar em todos os aspectos. Alan Jones. Não, Antônio, só agradecer a participação da minha parte do Giovani, né? Desejar boa sorte a ele na participação do CSA na Copa São Paulo, né? Que o CSA consiga atingir os objetivos, né? Não é fácil estar no clube nesse processo de dificuldade política do CSA, constantes mudanças, né? O clube superar essa dificuldade, mas a gente torce aí, Giovani, para que vocês consigam fazer um bom papel, representar Alagoas e que os meninos possam ter um bom desempenho para, quem sabe, serem aí as novas revelações do CSA em breve, viu? Alan, obrigado, né, por desejar, de fato, essa campanha que nós possamos fazer. Nós estamos totalmente focados nessa situação, até porque, como eu falei, é um elenco onde nós já trouxemos da Copa Alagoas, do estadual, e a gente vê potencial e qualidade em alguns atletas que ali se encontram para poder ser o futuro do CSA, né? Seja ele jogando dentro do clube ou em outro clube no cenário nacional com possível situação de negociação do CSA. Muito bem, Giovani, muito obrigado por sua participação mais uma vez. Muito sucesso na sua carreira da temporada e também na Copinha, né? Que não é fácil. Muito obrigado, Tony. Foi um prazer, né, estar aqui com vocês. Espero vir mais vezes e estou à disposição de vocês. Valeu, abraço. Tá aí pra você o Giovani, técnico do Sub-20 da equipe do CSA, do Centro Esportivo Alagoano. 20h36.